E aí pessoal, mais um pouquinho, vamos lá. Último capítulo aí, último módulo dessa frente aí. Mas antes de mais nada, resumindo a aula anterior, eu preciso que vocês concordem com tudo que está aqui, que é o mapa. Para vocês poderem classificar, para vocês poderem dar a posição relativa de duas retas, tá? O tema é posições relativas de duas retas, essa é a pergunta. Muito bem, como que ela vai ser paralela? Ela será paralela quando os coeficientes forem iguais, MR igual a MS. Dessas retas paralelas tem duas situações. Elas podem ter os lineares iguais, que é o nesse caso aqui está colocado como M, tá? Que lá na sala de aula a gente falou que era Qzinho, lembra? Então, se você tem os N's, os coeficientes angulares iguais e os lineares iguais, você tem a situação de retas coincidentes. Se os coeficientes lineares forem distintos, eu tenho a situação das retas paralelas distintas. Aqui no caso é uma solução de um sistema impossível. Tá? Esse daqui, as retas coincidentes, é a classificação para sistema possível e indeterminado, já que as duas retas são iguais. Tá? São duas equações escritas de maneira diferente, mas que são, no final, são equações equivalentes. Então, se você tem duas equações equivalentes de reta, você tem retas coincidentes. Então, ele vai gerar um sistema possível e indeterminado. E retomando esse daqui de baixo, como elas são paralelas distintas, você tem a situação do sistema impossível, você não consegue calcular. Outra situação, se os coeficientes angulares forem distintos, nós temos o caso das retas concorrentes. E elas se cruzam, elas têm um ponto em comum e você consegue resolver um sistema possível e determinado. Você consegue determinar as coordenadas do ponto, o único ponto de encontro, o único ponto dessas duas retas que são concorrentes. Um caso particular dessas retas são no caso delas serem perpendiculares, que é um caso particular, elas são concorrentes também, de modo que o produto das duas dá menos 1 nesse, tá bom? Bom, continuando aqui, não vou falar só sobre isso, então a gente vai falar de outra classificação de reta, tá? Essa aqui é a última à frente que não está colocado ali, a partir da página 73, o último módulo desse caderno, com relação a essa frente. Nós vamos falar de equações segmentares e paramétricas, que são outras maneiras de escrever a equação da reta, tá? Então, como eu vou falar primeiro aqui da paramétrica, ela já vai cair no exercício, esse aqui vai dar ideia, não é o exercício número 1, tá? Mas ele vai dar ideia para você fazer o exercício número 1 da página 73, tá? O que é uma equação paramétrica? A equação paramétrica é quando você tem as duas componentes separadas, tá? Então, a componente x, ela tem uma função em t, no caso ali, f, como está colocado ali, é f de t, e aí a componente y, que é a ordenada, ela tem uma outra função também, uma outra função de t também. Então temos aqui, então resumindo, né, o que são retas paramétricas? Ela tem um parâmetro real. Nesse caso aqui é o tzinho, tá? Aqui tem um exemplo numérico. A reta R é discriminada por essas duas componentes aqui, que é uma equação paramétrica. Tem o tzinho aqui que é um parâmetro. Tá? O que ele faz? Ele calcula as coordenadas separadamente. Por exemplo, se você escolher um valor de t, por exemplo, se você colocar assim t igual a 0, o que você está fazendo? Você está calculando a coordenada em x, para t igual a 0. Fica 2 vezes 0 menos 2, que vai dar menos 2. Menos 2. Se você colocar t igual a 0 no y, ele vai dar a coordenada da outra componente que é y, a ordenada no caso. No caso aqui vai ser menos 2 e 1 para t igual a 0. Como que eu acho, por exemplo, como que eu posso escrever essa equação num outro formato? É isolando t, tá? Eliminando t no caso. Então aqui o que eu fiz? Nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar aqui a equação, nós vamos pegar aqui a equação, a segunda equação, y igual a t mais 1, e isolar o t, fica y menos 1 igual a t, e vai substituir o t na primeira equação. No lugar do t eu vou colocar o y menos 1, da primeira equação, a segunda equação, na primeira, de modo a eliminar o t, como eu falei para vocês. Aí você vai ter a equação na forma que você quiser, na forma geral, na forma reduzida. Tá? Então, aqui ficou 2y, 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 1, menos 2, menos o 2. Resumindo, passando tudo por um outro lado, colocando na forma geral, certo?
x menos 2y mais 4, de uma forma geral. Ou, se você isolar o y, vai ser y igual a x sobre 2 mais 2. Qual é o coeficiente angular dessa reta? 1 sobre 2. Que é aquele aquele coeficiente numérico, como a gente já sabe, está falando desde o início, que está perto do x aqui na forma reduzida. Note, isso aqui é importante também, um outro jeito de fazer. Ó. Note que o coeficiente linear de R, não é linear, tá pessoal? É angular. Note que o coeficiente angular, risca aqui, de R, também pode ser obtido pela razão. Mas pela razão entre quem e quem? Entre o coeficiente de t na equação y, no caso aqui é um 1, e o coeficiente angular, o coeficiente numérico aqui, de t do x. Então fica 1 sobre 2 aqui. E vamos lá então. Bom, a gente estava falando de equações paramétricas, né, que tem um parâmetro. Eu parei bem aqui embaixo, tá? Pesquise uma outra maneira de obter equações a partir da paramétrica. Porque a partir da paramétrica, como foi colocado aqui, a gente obteve uma equação geral e outra reduzida, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Eu acho que é a questão número... Na realidade, eu acho que não. Eu acho que é a demonstração da segmentária, tá? Aqui nós temos... parabéns, você que chegou até aqui. Força aí, raça, persistência, perseverança, para que você possa estar entendendo essas questões sozinho, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, a equação paramétrica, a segmentária, desculpa, é essa que está aqui embaixo, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Tá? Eu esqueci de colocar a página aqui, lá na parte teórica que tem essa demonstração, ó, tá bom? É uma demonstração aqui, acho que lá tem uma outra um pouco diferente dessa aqui, mas a base é a mesma, tá? Veja que eu tenho dois pontos e a reta R ela intercepta os dois eixos coordenados no ponto Q e no ponto P de coordenadas conhecidas, tá? O ponto P é a abscissa P coordenada 0, e eu posso dizer que a raiz dessa equação, vamos colocar assim, né? E aqui é o nosso coeficiente linear. Tá? Desculpa, pessoal. X igual a 0, y igual a aqui. Então aqui a gente calculou o coeficiente linear, o angular, desculpa, da reta R com esses dois pontos. Escrevemos na forma fundamental. Tá? Poderíamos ter usado aqui desculpa, pessoal. Poderíamos ter usado aqui a determinante para calcular, já que foram dados dois pontos. Tá? Dá também para fazer, a gente vai chegar no mesmo resultado. Muito bem, eu escolhi o ponto P aqui, porque se eu escolhesse o ponto Q, ele ia fazer y igual a Q, tá? Ele ia calcular o coeficiente linear. Então eu coloquei a coordenada P aqui obrigatoriamente. Então o y0 é 0, escolhi o ponto P aqui, e o x0 é P. O coeficiente linear é menos Q sobre P lá em cima, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu passei o P multiplicando o y, esse menos Q foi fita distributiva aqui, fica menos QX, e menos com menos vai dar mais, fica PQ, mais PQ. Aí eu isolei o menos QX para lá, fica mais QX, mais PY igual a PQ. Bom, a questão aqui é que fica igualado a 1, tá? Então a equação segmentária da reta, ela fica sendo igual a 1. Para dar 1, eu tenho que dividir pelo mesmo número que está desse lado aqui, que é PQ. Então dividindo por PQ, todo mundo da equação. Aí o que acontece? O Q vai cancelar com o Q, vai sobrar o P aqui embaixo. Mesma coisa, P com P aqui, ó, fica Y sobre Q igual a 1. Tá? Mas quem que seria esse P? O P é a raiz da equação, é onde a reta intercepta o eixo X, e o Q é o coeficiente linear. Tá, vamos dar um exemplo aqui numérico para fechar, que senão já vai dar 10 minutos já e fica muito grande, né? Muito bem. Muito bem, aqui nós temos o exercício número 2 da página 73. Então, da figura, nós temos que o 5 é a raiz, quer dizer, ele é o P. P igual a 5 e o Q igual a menos 2 é o coeficiente linear. Substituindo na equação anterior, fica x sobre 5, que é x sobre P, mais y sobre Q,
nesse caso aqui é y sobre menos 2, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que calcular o MMC, desculpa, de 5 e 2, que é 10. Ou seja, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Para tirar esses caras aqui de baixo. Ó. É como se eu estivesse fazendo o MMC aqui. Tá certo? Vou multiplicando por 10. Esse 10 aqui é aquele PQ, beleza? É aquele P vezes Q lá da equação anterior. Multiplicando por 10, eu consigo simplificar legal a minha equação. Ó. Multipliquei tudo por 10. Vou ficar 10 dividido por 5 vai dar 2x. Esse menos é aquele menos lá de baixo do 2. Fica mais com menos, fica menos aqui. 10 dividido por 2 menos 5y igual a 10. Aqui é a equação geral da reta. Ó. 2x menos 5y, passo 10 para cá, fica menos 10. Essa é geral. A reduzida eu vou deixar para vocês. A gente já fez anteriormente, é só isolar o y, você vai ter a equação reduzida da reta, tá bom? Congratulações para vocês que conseguiram chegar até aqui. O vídeo ficou muito grande, não era a minha ideia fazer 11 minutos de vídeo, mas parabéns para vocês que conseguiram chegar até aqui. Coloquem os exercícios em dia. Tá? Esses exercícios serão postados na segunda e na terça, esses módulos aqui. E na quinta-feira eu vou postar os módulos da frente 11, tá? Que é a parte de polinômio, que é a parte de fatoração, tem fatoração 1, fatoração 2, e o último módulo lá de polinômios é obtenção de raízes do polinômio, cenas do próximo capítulo, tá? Pessoal, até a próxima, o vídeo ficou muito grande, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês comentem, quero que vocês falem o que vocês acharam dessa proposta, se dá para entender, legal, tá? Até a próxima, até mais, hein? Força aí, força pessoal, vai dar tudo certo.